O homem perverso causa contendas e o difamador separa os melhores amigos. You make it easier to be, easier to be me. It's hard to believe you make it easy. Olá! Como é bom compartilhar a palavra do Senhor novamente contigo, nesse programa Livres na Verdade. Nós queremos que você seja livre através da verdade do Senhor. E hoje nós vamos trazer um texto que está lá em Isaías, capítulo 43, do versículo 17 e 18, e eu vou estar lendo para você. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Nós vemos nesse texto que Deus está fazendo coisas novas, e Deus sempre faz coisas novas, mas muitas coisas nos prendem ao nosso passado e nos impedem de ver as coisas novas do Senhor. Evangelho é novidade de vida, e nós vamos discorrer sobre algumas coisas que nos prendem ao passado. Primeira coisa é a culpa. Algumas pessoas, elas passam a vida inteira lembrando do remorso e ocultando a vergonha por coisas que fizeram. E essas pessoas, elas ficam manipuladas pelas lembranças, elas permitem que o passado as controle. E o presente, ele define o nosso futuro. Então, se nós vivemos no passado, nós não conseguimos usufruir o nosso presente e nem construir um futuro. Quando Caim pecou, a sua culpa o afastou da presença de Deus. Se Caim tivesse confessado o seu pecado e crido que Deus era um Deus bom, ele teria ido para a presença do Senhor. Então não foi o assassinato de Caim que o afastou de Deus, mas foi a culpa. E ele andou errante pelo mundo. E esse quadro descreve muitas vezes a maioria das pessoas hoje em dia. Andam errantes pela vida sem propósito. Nós somos produto do nosso passado, mas não precisamos ser prisioneiros dele. Deus diz através do texto que lemos: não se lembre da forma como você era. Não considere as coisas antigas. Não se prenda às coisas antigas. Pecado, erro, culpa. Muito embora a nação de Israel, que era a nação escolhida pelo Senhor, tivesse sido rejeitada, tivesse sido rebelde, ela não foi rejeitada pelo Senhor. A nação era escolhida do Senhor e demonstrava confiança nisso. Quando Deus perdoa e restaura o seu povo, Ele deseja, primeiro, que nós estejamos esquecendo das falhas do passado. Esqueça das tuas falhas do passado. Deus quer que nós estejamos dando testemunho dEle no presente e que nós estejamos nos apropriando das suas promessas para o futuro. O antigo, aquilo que passou, deve se perder por causa do novo. Temos uma chamada para fora das memórias do nosso passado, para a esperança de vitórias ainda maiores. Se o poder antigo que Deus fez lá com o povo de Israel, que Deus fez na nossa vida até agora, o fôlego de vida, de estarmos aqui, de podermos usufruir de tantas coisas, se o poder antigo foi grande, mas o poder que está por vir é ainda muito maior. Quem vive no passado, ele não usufrui o presente, não constrói um futuro, como eu já falei. Deus diz: eu estou fazendo uma coisa nova. Agora ela já está sendo liberada. Não é apenas para você ficar animado, mas Deus é Deus mesmo falando, se revelando naquele tempo ao povo de Israel. Deus entrou nas circunstâncias do povo de Israel, na história de Israel, e Deus mudou a história de Israel. E Deus quer entrar na tua história e já começar a mudar a tua história, começar a responder. É o entendimento do plano de Deus, da palavra de Deus, do propósito de Deus. E o segundo motivo que nos impede de ver o novo é o medo. Muitas pessoas, elas ficam cheias de medo. E medo é o desejo sufocante de se esconder, de se defender ou de fugir de algo ou de alguém que nos incomoda ou nos ameaça. O medo sufoca, diminui nossos interesses, diminui a nossa energia. E se o medo for daquilo que é saudável, for fora daquilo que é saudável, ele nos paralisa.
Deixamos de fazer coisas que, se não fosse pelo medo, nós faríamos. O sufoco ou constrangimento que o medo nos traz normalmente é saudável, limitando a possibilidade de nos machucarmos física ou emocionalmente. Seus medos provavelmente são resultados de experiências traumáticas ou de expectativas fantasiosas, do crescimento num lar extremamente severo ou mesmo da predisposição genética. O medo tem vários motivos. Independente do que tenha causado tal situação, as pessoas dirigidas pelo medo, com frequência, elas perdem grandes oportunidades por terem medo de correr risco. O medo é um encarceramento voluntário que nos impede de nos tornarmos o que Deus pretende que nós sejamos. Como reagir contra isso? Na Bíblia, a Bíblia diz assim, que no amor, no perfeito amor não há medo, mas ao contrário, o perfeito amor, ele lança fora todo medo. Aquele que tem medo, ele não está aperfeiçoado no amor. Do ponto de vista espiritual, no hebraico, essa palavra significa, a palavra medo significa um acompanhante ao longo da vida. Mas Cristo, Jesus Cristo, veio a este mundo para conquistar esse inimigo, o medo. Este é o espírito do qual nós já fomos livres, que nos tornou possível caminhar segundo o espírito da liberdade. Jesus Cristo, ele nos dá essa possibilidade de termos essa liberdade. O medo é o inimigo mais perigoso do cristão, uma ameaça muito real à fé. O medo é a arma de Satanás para apagar a sua fé e transformar você numa pessoa totalmente inoperante. Eu quero ler um texto que está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, e diz o seguinte: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6, também diz assim: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Eu quero te perguntar, quais são os teus medos? Talvez medo de doença, de situação financeira, medo dos relacionamentos, medo do amanhã, de não ser salvo, medo da solidão, de passar fome, de não vencer, de não conseguir. Quero te dizer em nome do Senhor Jesus, deixa esse medo para trás, porque esse é um dos motivos que nos impede de ver o novo de Deus. Um outro motivo é o ressentimento e a raiva. Algumas pessoas, elas se apegam às mágoas e não superam, não conseguem superá-las. Em vez de aliviar a dor por meio do perdão, elas vivem revivendo continuamente em pensamento a mágoa. E quando as pessoas são dirigidas pelo ressentimento, elas caem, elas interiorizam a raiva, enquanto outras se irritam e agridem as pessoas. Umas, elas interiorizam e se irritam, ficam com raiva, com ódio, e outras agridem as pessoas. Ambas as reações são nocivas e são inúteis. Nada pode mudar o passado. Você apenas se machuca com a amargura. Para o teu próprio bem, aprenda com o passado e esqueça o passado. Deixa o passado para trás. Não fique cultivando raiva, ressentimento e nem mágoa, porque isso impede você de viver o novo de Deus. Um outro motivo que nos afasta de vermos o novo de Deus é o materialismo. É o desejo de adquirir, é onde o único objetivo na vida de algumas pessoas é o de adquirir coisas. O impulso de sempre querer mais, que se baseia na concepção e totalmente equivocada de que possuir mais me torna mais feliz, mais importante e mais protegido. Né? São 3 as expectativas falsas, né? De nos tornarmos mais importantes por causa de adquirirmos, de nos tornarmos mais felizes ou mais protegidos. Os bens materiais, eles trazem felicidade apenas temporária. Outra concepção falsa quanto a adquirirmos bens é que serei mais importante do que eu sou. É realmente essa autoestima ser baseada nas riquezas materiais. Autoestima e riquezas materiais não são sinônimos.
Nosso valor não é determinado pelas nossas posses. E muitas vezes pela necessidade de aprovação das pessoas. Tem pessoas que elas ficam só preocupadas em serem aprovadas por outras pessoas. E isso impede você de ver o que Deus está fazendo, porque o teu foco está nas pessoas. Algumas pessoas permitem que essas expectativas alheias dos pais, filhos, professores ou amigos controlem a sua vida. Outras pessoas são dirigidas pela pressão social, sempre preocupadas com o que os outros podem pensar. Infelizmente, os que seguem a multidão quase sempre acabam perdidos nela. Eu não conheço todas as chaves do sucesso, mas uma chave para trazer fracasso é tentar satisfazer a todas as pessoas. Não seja controlado pela opinião dos outros. É uma forma segura de jamais atingir os propósitos de Deus para a sua vida. Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores. Você não pode servir a Deus e não pode ser controlado, manipulado pelas pessoas. O teu valor está em Deus, a tua verdadeira identidade está em Deus. Deus está fazendo uma coisa nova. Não deixe que o passado, não deixe que a culpa, não deixe que a raiva, o ressentimento, não deixe que teu desejo de possuir bens materiais, de adquirir coisas, o materialismo, não deixe que o controle das outras pessoas tirem o teu foco de Deus. Hoje Deus está dizendo: olha, eu estou fazendo uma coisa nova, mas você não está conseguindo enxergar, porque você está preocupado com a tua culpa, você está preocupado com o ressentimento, com a mágoa, você está preocupado com as pessoas. Saia do teu passado, deixa essas coisas para trás e foque o teu coração, o teu olhar em Jesus Cristo, porque aí você vai ser fortalecido e você vai ver as coisas novas de Deus. Evangelho é novidade de vida e tudo que é novo nos desperta alegria. Tudo que é novidade nos traz alegria. Uma criança quando nasce ou quando compramos uma coisa nova é tão bom. A novidade de vida nos traz alegria e principalmente a novidade que vem de Deus. Esse evangelho poderoso que quer entrar diariamente no teu coração e quer alterar a tua vida para melhor. Deus quer influenciar a tua vida e quer que você seja uma influência para o bem. Quero fazer uma oração agora e nessa oração você vai dizer: Deus, ajuda-me, Senhor, a não ter mais culpa, não ter mais ressentimento, não ser dominado pelas riquezas, pelo materialismo ou ser controlado pelas pessoas. Nós vamos fazer essa oração e o Espírito Santo já vai estar te ajudando. Amém? Feche os teus olhos e vamos orar. Deus, nós vemos e sabemos que Tu estás fazendo coisas novas, mas muitas vezes somos impedidos de vê-las e de usufruir delas, porque estamos presos, prisioneiros da culpa, do medo, prisioneiros, Senhor, do materialismo, prisioneiros da raiva, do ressentimento, prisioneiros, Senhor amado, do controle das pessoas. Senhor, liberta, Senhor, cada uma dessas pessoas, Senhor, que está fazendo essa oração. Eu já ministro cura, eu já ministro libertação. Abre os olhos, Pai, de cada uma delas para que elas possam ver o novo, Senhor, aonde quer que elas estejam, Senhor. Seja no hospital, nas prisões, em casa, Senhor, aonde quer que elas estejam. Liberta-as agora, Senhor. Eu te peço, entrego-as em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. No programa de hoje, nós falamos sobre que Deus quer trazer algo novo, mas para isso nós precisamos nos libertar de muitas coisas que nos prendem. Nós precisamos ver o novo de Deus. Convidamos você para estar conosco e visualizar coisas novas que Deus tem para você. Através das nossas celebrações, vai estar passando na tua tela o nosso endereço. Siga-nos também através das redes sociais. Que no dia de hoje você possa viver o novo de Deus e assim sucessivamente. E até o próximo programa, se Deus quiser. Make it easier